Boa noite a todos, aos nossos amigos internautas, aos trabalhadores do SEAC, aos trabalhadores da MEM, frequentadores, onde nosso amigo Vitor trabalha, e a todos os nossos companheiros da doutrina espírita, sejam muito bem-vindos à nossa live dessa noite. Hoje recebemos o Vitor, da cidade de Maringá, a qual eu farei a apresentação após a nossa prece inicial. Agradeço ao Ailito, secretário da nossa casa, pela presença nesta noite, e ao Vitor, nosso convidado. E eu vou pedir para o Ailito fazer a nossa oração inicial. Em oração, queridos amigos, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus, nosso irmão de amor e sabedoria, rogamos a Ti, Mestre, de amor e misericórdia, o envio da espiritualidade superior para nos ajudar, nos preparar para a passagem do mundo de prova e expiação para a regeneração. Rogamos também, Mestre, a espiritualidade superior, os medicamentos necessários para o tratamento dos nossos males, dos mundos da prova e expiação. Agradecidos em Ti, Mestre, rogamos também a proteção da nossa casa, dos nossos internautas, da nosso palestrante, e que o proteja na sua mensagem do Evangelho e vida. Que assim seja. Que assim seja. Hoje nós estamos recebendo Vitor Hugo Freitas de Almeida. Vitor Hugo é trabalhador da Associação Espírita de Maringá, AMEM, é coordenador de grupos de estudos, palestrante pela URI e também da AMEM. De vez em quando nós também pegamos emprestado, né, Vitor? Ele foi presidente da 7ª União Regional Espírita, a URI, de Maringá, por 2 gestões. Profissionalmente é bancário da Caixa Econômica Federal, casado com a Jeane e avô da nossa querida Lívia, da nossa bonequinha. E hoje ele está trazendo para nós o tema Evangelho e Vida. E é para ele que nós vamos passar a palavra agora. Por favor, Vitor. Boa noite a todos. Votos de muita paz. Nós gostaríamos de, inicialmente, agradecer ao Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Cianorte, pelo convite que nos foi feito e que sempre muito nos honra. Nós queremos agradecer aos nossos queridos amigos Esther e Ailito, nossos amigos do coração, pelo convite, pela receptividade e pelo carinho de sempre. Nós cumprimentamos todos os trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec de Cianorte, cumprimentamos todos os frequentadores e todas as pessoas que nesse momento nos acompanham por este canal. Que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga possam nos envolver a todos em vibrações de muita luz, de muita paz. E nós rogamos a proteção e o amparo dos queridos amigos e irmãos do Centro Espírita Allan Kardec. Que eles possam nos sustentar, nos inspirar, nos direcionar, que nós sabemos que as nossas atividades somente terão êxito com o apoio e o amparo desses queridos amigos, desses queridos irmãos. O tema das nossas reflexões para essa noite é Evangelho e Vida. Para que nós possamos bem nos situar na proposta e, consequentemente, atingir aos objetivos aos quais almejamos, cumpre inicialmente registrar o sentido que será outorgado à palavra vida.
A palavra vida, ela tem muitas conotações, tem muitas acepções, e essa palavra vai atingir a sua sublimidade quando ela for considerada dentro do processo da criação. Mas também é de inestimável significação a compreensão da palavra vida no sentido compreendido daquele período que vai desde a concepção até o momento do nosso último expirar. Então, a partir da concepção, começa efetivamente a ligação do espírito ao novo corpo que está sendo especialmente preparado para ele. A partir da concepção, já há essa união, essa ligação do espírito com o corpo que começa também a ser preparado. Então, a partir desse momento, até o chamado último expirar, também é considerado esse período como vida. Na verdade, o nosso processo reencarnatório. É um momento também de grande significação, esse período, vida entendida e compreendida dentro desse direcionamento, dentro desse enfoque. Mas, nas nossas reflexões dessa noite, a palavra vida terá uma conotação especial. Nós vamos então entender vida no sentido de modo de viver, de vivência, ou seja, aquele conjunto de hábitos e costumes que pautam os nossos dias. Desta forma, dentro deste modo de viver, estarão contempladas todas as nossas falas, todas as nossas posturas, os nossos procedimentos, as nossas ações, as nossas atitudes. E é importante nós ressaltarmos nesse momento, também estarão contemplados os nossos pensamentos. Então, são esse conjunto de atitudes que regem e que estão presentes dentro do nosso dia a dia. Vamos considerar vida sob esse aspecto, sob esse entendimento. Nessa linha de raciocínio, nós temos muitas obras, como, por exemplo, os livros Espírito e Vida, da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, pela psicografia do querido médium Divaldo Pereira Franco. Nós também temos a obra Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, pela psicografia, pelas mãos também abençoadas do médium Francisco Cândido Xavier. Temos também uma obra que nós gostamos muito, que é intitulada Estude e Viva, dos espíritos André Luiz e também do espírito Emmanuel, com a psicografia dos médiuns Francisco Cândido Xavier e pelo médium Valdo Vieira. Temos também uma outra obra que é intitulada Doutrina e Vida, Espíritos Diversos, com a psicografia do nosso saudoso médium Francisco Cândido Xavier. Isso só para nós citarmos algumas obras, para nós vermos o destaque, o enfoque que a espiritualidade está proporcionando ao dizer: estude e viva, pensamento e vida, doutrina e vida. Já para que a gente possa iniciar as nossas reflexões, que tudo isso que nós estamos vendo é importante que esteja correlacionado com a nossa vida. A vida entendida, então, nesse sentido, dessas atividades nossas do dia a dia. Nessa última obra que nós mencionamos, a obra Doutrina e Vida, que foi lançada no ano de 1987, em que vários amigos espirituais vêm trazer o seu contributo, a sua colaboração, essa obra vai registrar uma mensagem do espírito Eurípides Barçanufo, num capítulo muito significativo. Esse capítulo é intitulado, só para a gente ver a importância da mensagem do capítulo, Mensagem aos Ceareiros da Verdade e do Bem. Então vejamos, Espírito Eurípides Barçanufo, o capítulo Mensagem aos Ceareiros da Verdade
e do bem. Então vai dizer o benfeitor espiritual Eurípides Barçanufo: amigos, nós nunca nos cansaremos de vos conclamar ao serviço da verdade e ao serviço do bem. O Espiritismo cristão é a porta de luz que vai se abrir para toda a humanidade. Propomos-nos a atender ao chamado do Mestre querido, do Mestre amado, através de nossa própria renovação. Nós destacamos, então, essa palavra. Nós nos propomos a atender ao chamado do Mestre Jesus por intermédio ou através de nossa própria renovação, para que a nossa existência se constitua em pregação viva do Evangelho. Então isso é muito importante, é muito significativo, né? E o benfeitor, então, sabendo que nós vamos ter muitas dificuldades no nosso caminho, na nossa trajetória, ele vai fazer uma advertência para nós. Não obstante todas as dificuldades do caminho, é preciso sempre manter a fé, porque o Mestre Divino sempre socorrerá o discípulo fiel, estendendo-lhe as mãos aonde quer que ele se encontre. A vitória do bem nos pede, no entanto, dedicação e esforço supremo. A vitória vai nos pedir dedicação e esforço supremo. E aí vem um incentivo a todos nós trabalhadores. Confiai, porfiai e trabalhai sempre. Ele vai fazer uma lembrança em determinado momento da mensagem que para nós nos foi muito significativa, nos tocou profundamente essa lembrança. Então ele vai dizer: lembrai-vos dos companheiros dos tempos apostólicos. Eles não morreram, eles ressurgem das catacumbas distantes para falar da necessidade de servir aos propósitos do Senhor. Então essa mensagem do espírito Eurípides Barçanufo, ela vai se revestir de uma grande beleza, mas acima de tudo, de grande profundidade. E ao relembrar dos tempos heróicos, dos companheiros destemidos, dos tempos apostólicos, das catacumbas, nós nos lembramos do livro Há 2000 anos. No início do livro, ainda no capítulo 3º, o Espírito Emmanuel vai fazer um registro que vai também se reportar àqueles companheiros que se recolhiam nas catacumbas, naqueles grandes maciços de pedra, naquelas cavernas desprezadas pelo tempo, e se reuniam para poder relembrar o Evangelho de Jesus. Então diz o Espírito Emmanuel, em determinada passagem deste citado capítulo 3º, nas catacumbas ouviam-se vozes profundas e moralizantes, que comentavam o Evangelho de Jesus ou encareciam as sublimidades do seu reino. No interior das catacumbas, na via nomentana, se reuniam os companheiros de fé para estudar as passagens do Evangelho e implorar a assistência do Divino Mestre, do Divino Amigo. Ressalta ainda o Espírito Emmanuel: somente ali podiam reunir-se os adeptos do cristianismo, que muitas vezes relembravam entre lágrimas de profunda emoção os ditos do Senhor, os seus ensinamentos e as suas vivências. Nós gostaríamos de convidar os amigos e irmãos que nos acompanham para fazermos uma primeira reflexão. Então, ao relembrar desses valorosos companheiros, dos primeiros momentos, que para alguns eram os primeiros contatos que eles estavam tendo com o Evangelho de Jesus. Para outros, já era o rememorar, já era o relembrar, sempre com muita alegria, com muito júbilo, sempre com muita emoção, sempre com muitas lágrimas, o Evangelho do Senhor.
Vejam que interessante, esses irmãos arriscavam as suas próprias vidas indo até as catacumbas, porque se ali eles fossem apanhados, eles fossem pegos ali nas catacumbas, fatalmente eles seriam presos. E em sendo presos, fatalmente também poderiam ser conduzidos aos circos do martírio. Mas eles arriscavam tudo. Eles chegavam a arriscar as suas próprias vidas para poder ter contato com o Evangelho do Senhor, com os ensinamentos de Jesus. E vejamos então o paradoxo que nós temos nos dias de hoje. Hoje nós temos o Evangelho de Jesus à nossa disposição, as casas espíritas, os templos religiosos, sempre estiveram com as suas portas abertas. Com exceção, é claro, desses momentos, né, em que nós estamos vivendo esse período de pandemia, em que muitas casas ainda não reabriram, não retornaram às suas atividades, porque o contágio ainda pode ter ainda algumas complicações. Mas, excetuando esses momentos, é importante nós ver que as casas das portas espíritas, dos templos religiosos, sempre estiveram abertas, sempre estiveram acolhedoras para receber todos os irmãos e com eles partilhar ou compartilhar as bênçãos do Evangelho de Jesus. E o paradoxo ao qual nós nos referíamos, aquelas pessoas antigamente arriscavam as suas vidas para poder ter contato com o Evangelho do Mestre amado. E hoje? Hoje, quantas pessoas desdenham do Evangelho, não demonstram o menor interesse pelos escritos sagrados, não querem conhecer, não querem frequentar, não querem participar dos encontros, das palestras, das reuniões, dos seminários, que são verdadeiros banquetes de luz para as nossas almas. E aqueles valorosos irmãos dos primeiros tempos arriscavam as suas vidas para poder ter contato com o Evangelho de Jesus. Que grande paradoxo, né? Então possamos aproveitar, nós que temos a oportunidade de ter o contato com o Evangelho, de poder ir à casa espírita, de poder ir aos templos religiosos que também levam a mensagem de Jesus e poder participar desses momentos que para nós são de grande significação. As casas espíritas, como nós registramos, estão com suas portas abertas e braços acolhedores para que todos nós possamos ter contato com essa mensagem. O Evangelho de Jesus, o Evangelho do Senhor, é a mensagem divina a toda a humanidade. O Evangelho é aquele código de moral superior que vige, que rege em todo o universo. Se nós lembrarmos o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem que tem um ensinamento e um registro de grande profundidade moral e espiritual, nos foi trazida pelo Espírito de Verdade. Então, no prefácio vai estar registrado que está acontecendo, na verdade, um divino concerto. Esse concerto é um hino sagrado, né? Esse hino sagrado ele vai se estender e repercutir de um extremo ao outro do universo. Então vejamos, né, as palavras do Espírito de Verdade no prefácio do Evangelho, ou seja, todo o universo é regido pelo Evangelho. O Evangelho, na verdade, é de Deus. O Evangelho é de origem divina. Ele nos foi trazido com muita maestria, com muito carinho e com muito amor pelo Mestre Jesus. Mas o Evangelho vige e rege em todo o universo. A diferença que existe entre o nosso mundo ainda está naquele momento da passagem da sua condição de provas e expiações, mas que já está vislumbrando o amanhecer de uma nova era, com a regeneração,
é que nesses mundos mais evoluídos, o Evangelho é entendido em toda a sua profundidade, em todo o seu alcance. Aqueles ensinamentos sublimes do Pai Celestial são perfeitamente compreendidos em todos os seus aspectos. E mais do que isso, nesses mundos mais adiantados, mais evoluídos, nesses mundos superiores, o Evangelho de Jesus é vivenciado. Por isso que o título das nossas reflexões dessa noite, já estamos começando a ver a importância, né? Evangelho e vida. Nos mundos superiores, o Evangelho é vivenciado. Então, para as nossas reflexões com relação ao tema, né? Nosso tema da noite, para nós podermos pensar juntos, relembrando então o nosso tema que é Evangelho e vida, a reflexão poderia ser no seguinte sentido: como é que nós estamos pautando as nossas vidas? Vidas, relembrando, conforme aquela conotação que nós registramos no início das nossas conversas. Vida no sentido de modo de viver. Vida no sentido de vivência. Vida no sentido daquele conjunto de hábitos e costumes que pautam os nossos dias. Então, estariam incluídas aí todas as nossas falas, posturas, os nossos procedimentos, as nossas ações do dia a dia, as nossas atitudes e também todos os nossos pensamentos. Como é que nós estamos pautando o Evangelho divino, o Evangelho do Senhor, com relação à nossa vivência? Então, essa é uma pergunta muito importante e, consequentemente, é preciso que nós aprofundemos reflexões a respeito disso. Como é que está o nosso dia a dia, as nossas vivências com relação ao Evangelho de Jesus? Mas, para nos ajudar nessas reflexões que nós vamos fazer, né, agora, no decorrer depois dos dias, nós vamos buscar subsídios com um espírito de escol, um espírito de grande elevação moral e espiritual, que vai nos ensinar como deve ser, então, a nossa relação com essa obra sublime que é o Evangelho. Então, nós vamos recorrer a uma obra que nós, em especial, temos uma grande estima por essa obra. Nós, periodicamente, todos os anos, final do ano, nós estamos relendo essa obra e todas as vezes que nós fazemos isso, nós nos descobrimos diante de ensinamentos novos, sublimes, e nós nos perguntamos, mas já estava aqui esse ensinamento, como é que nós não percebemos? É que as obras sublimes têm esse condão de nos proporcionar que nós venhamos a entender os ensinamentos que sempre estiveram ali, mas nós, de acordo com o nosso dia, com as nossas reflexões, com a nossa vivência, nós vamos procurando nos melhorar, e em nos melhorando, nós começamos a entender com muito mais profundidade o que a obra está a nos apresentar. Então, essa obra, o nome da obra é Renúncia, e da autoria espiritual de Emmanuel, pela psicografia, mais uma vez, do querido médium já citado, Francisco Cândido Xavier. E esse espírito de escol ao qual nos referíamos é Alcione. Vamos, então, dentro dessa obra, Renúncia, nós gostaríamos de fazer duas reflexões que vão nos ajudar a fazer a reflexão relacionada com o tema. Como está a nossa vida com relação ao Evangelho de Jesus? A primeira reflexão nesta obra, Renúncia, nós vamos encontrar na primeira parte, no capítulo 6, capítulo 6, é intitulado Novos Rumos. Então, primeira parte do livro Renúncia, capítulo 6, Novos Rumos. É uma cena que é vivida na Espanha, na cidade de Ávila, e vai registrar um diálogo entre o padre Damiano, que era um dedicado amigo da família Devenport, e justamente com as pessoas que ali estavam no momento, né? Madalena, Alcione, uma outra pessoa, e gostaríamos só de fazer um registro. Falamos do padre Damiano.
O Padre Damiano, uma das reencarnações do nobre espírito que tanto admiramos, o espírito Emmanuel. Então, naquele momento, naquela etapa de vida, ele estava então reencarnado na roupagem do Padre Damiano. Então, o Padre Damiano visitava a família Davenport, e eles tinham grande afeição, grande carinho, grande admiração pelo sacerdote. Então é registrado nesse capítulo que Alcione, ainda criança, ainda menina, e o Padre Damiano mantiveram um diálogo muito interessante. E Madalena, ela se regozijava muito com essa amizade que fora estabelecida entre a sua filha Alcione e o Padre Damiano, a quem ela tanto admirava, tanto gostava. Então o Padre Damiano falava com muita propriedade a respeito da fé, já falava da imortalidade da alma, e todos aqueles esclarecimentos que ele proporcionava era uma grande bênção para toda a família. A pequena Alcione, ela tinha um singular encanto naquelas descrições dos tempos remotos, quando os cristãos eram perseguidos, e então, para não serem presos e para poderem relembrar os ensinamentos de Jesus, eles iam até as catacumbas abandonadas. Então, essas narrações faziam brilhar os olhos da pequena Alcione, né? Mas também, por outro lado, aquelas festividades bárbaras da época marejavam já os seus olhos infantis. Mas depois, na sequência, quando ela ouvia a leitura das respostas firmes daqueles primeiros mártires, daquelas pessoas que tinham uma fé inquebrantável, ela exultava de entusiasmo, já denunciando que tinha uma vocação para o sacrifício e para as renúncias. E uma vez ela fez uma interrogação muito interessante para o Padre Damiano. Então ela perguntou: Padre Damiano, aonde que é o circo hoje, nos dias de hoje? Ainda existe o circo, Padre Damiano? E as feras? Aonde estão as feras daqueles tempos? Ainda nós podemos sofrer para mostrar a Jesus que nós não estamos de acordo com aqueles que o crucificaram? O religioso, no início, ele achou graça, né, da lembrança da criança, mas depois ele pensando e viu que a reflexão que ela fazia era de grande profundidade. E ele vai então falar para ela, né? Sim, minha filha, nós poderemos a todo momento testemunhar a nossa fé em todas as situações e em todas as circunstâncias. Nós podemos e nós devemos testemunhar a nossa fé a Jesus. Mas daí ele observou que a criança não ficou muito satisfeita com a resposta, ela estava aguardando uma complementação. Quando ele percebeu isso, então ele complementou. E aí esse ponto que nós gostaríamos de trazer para que a gente pudesse, né, ajudar nas nossas reflexões. O Padre Damiano vai dizer: minha filha, o circo agora é o mundo. E na grande maioria dos casos, as feras são os homens. Ou seja, só para nós analisarmos, né? Se nós trouxermos a situação para os dias de hoje, o circo, como existia na verdade naqueles tempos, o circo do martírio não existe. Mas, na verdade, o mundo, muitas vezes, acaba se transformando nesse grande circo do martírio. E as feras, muitas vezes, são os homens. Aqueles espetáculos ignóbeis, nós os vemos tantas vezes nas ruas, em episódios de violência, nos campos de futebol, em outras situações, acabamos vendo espetáculos também ignóbeis, de grande crueldade. São, então, nessa comparação é que o Padre Damiano foi dizer: muitas vezes as feras são os próprios homens. E num segundo momento, numa segunda passagem, que é muito interessante, ele vai estar na segunda parte do livro, no terceiro capítulo, que é intitulado Testemunhos de Fé. A passagem agora já ocorre em Paris, na França, e Alcione, agora já moça, fora até Paris, fora até a França, e foi trabalhar como governanta
como dama de companhia, exatamente junto à família Davenport, que era formada naquele momento por Cirilo, que sem saber era o seu pai, e que havia contraído segundas núpcias com Susana, e desta união nascera a filha Beatriz. Então, Beatriz era meia-irmã de Alcione. E também morava ali junto com a família Davenport o senhor Jacques, que era pai de Susana, consequentemente avô de Beatriz. Um homem muito bom, um homem muito generoso. Então, devido àquelas constantes perturbações que havia entre o casal, um religioso de Paris uma vez aconselhou a família Davenport a realizar leituras diárias e fazer reflexões de O Novo Testamento, dizendo que com isso eles iam encontrar uma maior harmonia no lar. Ele já estava indicando naquela época a realização do Evangelho no lar. Dessa forma, então, a família reunia-se todas as quartas-feiras e todos os domingos para fazer leituras e reflexões de O Novo Testamento, quando eram lidos muitas vezes longos trechos, às vezes capítulos inteiros, e depois eram feitos comentários. Mas Alcione cativava a todos por suas falas, por suas posturas, por suas ações no dia a dia, a sua forma de tratar as pessoas, sempre respeitosa, sempre muito gentil, sempre muito atenciosa. Ela acabou por ganhar profunda admiração de Cirilo, de Beatriz e do Sr. Jacques. Um dia o Sr. Jacques ficou impressionado com uma das falas de Alcione, quando ela se reportou a importância de as pessoas se tratarem com muita indulgência, com muito carinho, e convidou então a jovem Alcione para participar com eles daquelas reflexões que eles faziam a respeito do Novo Testamento. Ela foi então convidada, mas ela, devido à sua muito humilde, a sua condição, ela aceitou e sentou-se à mesa ali com as pessoas, ficando quietinha. Aí as pessoas conhecedoras das suas qualidades pediram para ela fazer uso da palavra. Se ela informaram para ela como é que acontecia, que faziam a leitura de um trecho, depois faziam comentários, e perguntaram para ela se ela já tinha conhecimento, se ela havia participado alguma vez de reuniões dessa natureza. E então ela foi fazer um registro muito interessante. Ela foi dizer que lá em Ávila, na Espanha, juntamente com o padre Damiano, eles tinham por hábito se reunir para poder estudar o Evangelho de Jesus. Então, ela começou a falar um pouco a respeito do Evangelho e as pessoas pararam. Aí ficaram olhando, como se estivessem recebendo novos ensinamentos, novas orientações. Então, ela vai dizer então que o Evangelho não trouxe ao mundo somente palavras revigoradoras e palavras afetuosas, mas que, acima de tudo, o Evangelho era um grande roteiro de trabalho para as nossas vidas e que era preciso conhecer e seguir, vivenciar o Evangelho de Jesus. E ela falou então que quando eles se reuniam lá em Ávila, na Espanha, eles nunca começavam nenhuma reunião sem antes pedir a proteção divina. Então eles pediam a proteção divina, a proteção de Jesus e a proteção dos amigos espirituais, protetores da família e aqueles que também estavam empenhados a ajudar nessa divulgação do Evangelho. E um outro registro que ela fez, eles faziam apenas a leitura de um versículo de cada vez. E não raro, aquele pequeno versículo fornecia cabedal, muitas vezes, para várias noites de estudo. Então ela foi registrar, na verdade, que era importante fazer um estudo mais aprofundado da mensagem de Jesus, porque a mensagem tem um conhecimento transcendental para todos nós. Ela falou que o Evangelho, em sua expressão maior, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não é possível ser alcançado, ser atingido legitimamente sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. Por isso é que eles liam versículo por versículo.
E ela falou também que muitos estudiosos do Evangelho, presunçosos, né, de haver às vezes feito uma leitura do texto evangélico, uma rápida reflexão, que já poderiam ter conhecimento da mensagem. E ela falou que isto é um grave erro, porque a mensagem do Cristo precisa ser, e agora nós queremos destacar, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. A mensagem precisa ser meditada. A mensagem precisa ser sentida e a mensagem precisa ser também vivida. Então vejamos o ensinamento que nos é trazido por esse espírito de Eskol Alcione, ali numa reunião junto com a família Davenport, as pessoas atônitas, ali bebendo aqueles ensinamentos preciosos. E Alcione, mocinha, dizia: o Evangelho de Jesus precisa ser conhecido, mas mais do que isso, ele precisa ser meditado, ele precisa ser sentido e ele precisa ser vivenciado. E é por isso que o nobre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, deixaria em seus registros, que mais tarde iriam compor o livro intitulado Obras Póstumas, na segunda parte, no projeto 1868, ele deixou registrado que o Espiritismo, somente bem entendido, mas, acima de tudo, bem compreendido, ele poderia tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca de transformação da humanidade. Ou seja, é preciso muito mais do que conhecer, é preciso entender, mas, acima de tudo, é preciso compreender. Compreender quer dizer, é preciso sair da superficialidade. É preciso mergulhar para poder atingir a beleza, a essência dos ensinamentos contidos no Evangelho. Isso aí somente será possível, ou isto somente será possível, se começarem a serem feitas reflexões. É preciso meditar maduramente a respeito do Evangelho. Também é importante ressaltar que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, que vai iniciar com os caracteres da perfeição, depois vai registrar as qualidades do homem de bem no item 3, depois no item 4 ele vai falar a respeito dos bons espíritas, e no item 4 tem um registro muito interessante. Ele vai dizer assim: bem compreendido, que já é o segundo passo, né? O primeiro é ser conhecido, o segundo é ser bem compreendido. E aí, então, vai estar registrado nesse item 4, os bons espíritas, quando é registrado bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo vai levar aos resultados expostos no homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita, como também caracterizam o verdadeiro cristão, porque o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são, ou devem ser, na verdade, a mesma pessoa. E o apóstolo Paulo, encerrando o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, numa mensagem recebida em Paris, no ano de 1860, ele vai ratificar dizendo que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma pessoa, porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Ele já havia falado um pouco antes, nesse capítulo, aquela mensagem linda a respeito da caridade. Ainda quando eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver caridade. Ele vai encerrar, então, o capítulo 15, agora Paulo, Espírito, nos falando a respeito da caridade. Então, veja só, juntando o que foi dito no Evangelho, em obras póstumas e os ensinamentos que nos foram trazidos por Alcione, o Evangelho, em primeiro lugar, precisa ser conhecido. Precisamos conhecer o Evangelho, essa obra magnífica, né? Sempre temos ele aqui ao nosso lado, o Evangelho. Nós temos que conhecer a obra, saber como é que ele está dividido
do que ele trata, a que se refere os ensinamentos de Jesus. O codificador foi tão iluminado naquele momento que ele vai dizer que a parte mais importante do Evangelho é a parte moral, são os ensinamentos morais trazidos pelo Mestre Jesus. Então precisamos conhecer o Evangelho de Jesus. E o Evangelho, para ser conhecido, não é como fazemos com uma revista, como um semanário, com uma revista que nos distrai, não. Nós temos que ter respeito. Nós estamos diante da maior obra que foi apresentada até hoje pela humanidade. Ela é tão importante que ela foi trazida pessoalmente por Jesus. Então temos que ter reverência ao manusearmos o Evangelho e assim pensar, estou diante dos ensinamentos divinos trazidos pelo Mestre Jesus para a nossa vida. Então temos que ter respeito, recolhimento e conhecer a obra, conhecer o Evangelho. Depois, num segundo momento, então, o Espírito auxilia e vai dizer, o Evangelho tem que ser conhecido, o Evangelho tem que ser também meditado, que é o compreendido, conforme está em Obras Póstumas. Além de entendido, tem que ser compreendido. Alcino-nos nos diz, além de conhecido, tem que ser meditado. Dentro da mesma linha de raciocínio, temos que meditar a respeito dos ensinamentos de Jesus. E sempre nos perguntando, o que esse ensinamento quer dizer para mim hoje? O que ele está me ensinando? De que maneira eu posso empregá-lo na minha vida agora, já que esse ensinamento é para mim? Dessa forma que nós devemos, então, começar a fazer as devidas compreensões, meditações, reflexões a respeito do Evangelho. Mas nos diz Alcione que ele deve ser conhecido, meditado, mas deve ser também sentido. E aí, então, além de passar a mensagem pela intelectualidade, pelo raciocínio, pelo intelecto, pelas análises que nós vamos fazer, nós devemos sentir. E para que isso possa acontecer, nós precisamos ler e estudar as mensagens, passando sempre pelo nosso coração, no sentido de sentimento. Porque Jesus veio ao mundo e ele viveu as suas mensagens, só que para viver, ele tem que sentir. Quantas passagens do Evangelho nós encontramos assim registrado? E Jesus foi tomado de compaixão pela situação daquele irmão. Então, quando ele foi tomado de compaixão, quer dizer que ele sentiu lá no fundo do seu coração aquela situação. Aí ele vai e proporciona a ajuda necessária, os esclarecimentos imprescindíveis. Então, o Evangelho tem que ser sentido, tem que passar pelo coração, pelo amor, pela fraternidade, pelo respeito, pela consideração, pela fraternidade, pela indulgência, pelo perdão. Aí nós estamos lendo, refletindo, mas sentindo também a mensagem do Evangelho. E então vem agora a parte mais importante: conhecido, meditado, sentido e vivenciado. O Evangelho de Jesus tem que ser vivenciado. Por isso o título das nossas reflexões, Evangelho e Vida. Nós somente alcançaremos a sublimação em nossas vidas quando o Evangelho de Jesus for vivido por todos nós. Nós vamos repetir pela importância. Nós só alcançaremos a sublimação quando o Evangelho de Jesus for vivido, for vivenciado no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, desde as coisas mais ínfimas até as coisas maiores em nossas vidas. E não esquecendo nunca que o Evangelho do Pai é aquele hino sagrado que vige, que rege em todo o universo. Todo o universo vibra e vive sob o influxo amoroso do Evangelho divino, que para nós nos foi trazido, apresentado e vivenciado
por Jesus, o Divino Mestre, o verdadeiro amigo de nossas almas, o querido amigo de todas as horas e de todos os momentos. Agora, como nos também traz o item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, o item 4, bons espíritas, a que nós nos referimos agora há pouco, também tem um registro muito importante. Reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, que, como nós já vimos, devem ser a mesma pessoa, pelos esforços que ele emprega para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Então, no estágio em que todos nós nos encontramos, não é exigido de nós perfeição, porque isso ainda não nos é possível, mas nos é exigido, sim, que nós possamos começar a viver o Evangelho de Jesus dentro daquilo que já nos for possível, ou seja, nas pequenas situações do nosso dia a dia, naqueles pequenos momentos. Então, nesses momentos é que nós devemos começar a vivenciar o Evangelho do Cristo, o Evangelho de Jesus, que na verdade é o Evangelho divino, fazendo tudo o que nós pudermos ao nosso alcance. As coisas mais simples do dia a dia, é uma ajuda dentro de casa, é um amparo a um irmão, é um socorrer ali um animalzinho que precisa, é escutar uma pessoa que está necessitada, que está carente, é proporcionar um alimento, um remédio, ou às vezes é estar junto, é proporcionar uma medicação, levar a um hospital, ou seja, tudo que nos for possível fazer para começar efetivamente a vivenciar o Evangelho de Jesus. E tem uma passagem que nos é apresentada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23. Então o apóstolo Paulo vai nos dizer: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o vosso coração, como para o Senhor o fizesse, e não para os homens. Esse ensinamento é sublime, ou seja, tudo aquilo que nós formos fazer no nosso dia a dia, fazermos de todo o nosso coração, como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor, para Jesus, não para os nossos semelhantes, não para os nossos irmãos. Aí, então, as nossas atitudes terão uma conotação grandiosa e nobre. Também o Espírito Emmanuel vai trazer uma reflexão muito interessante no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele vai fazer uma reflexão logo na introdução dessa obra. Ele vai nos dizer, então, que o Evangelho, na verdade, é uma obra para ser vivenciada em todos os momentos de nossa vida. Aí nós vamos ver que todos os ensinamentos dos espíritos, da espiritualidade esclarecida, eles vão se conjugando, porque eles já têm um entendimento pleno. A importância é a vivência do Evangelho de Jesus. Então, o Espírito Emmanuel vai dizer uma frase que nos chamou sempre muita atenção, essa frase. Ele vai dizer que o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Jesus, o Cristo, não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Então, ele vai dizer que toda a terra é, ao mesmo tempo, um altar de oração e uma oficina de trabalho. E agora vem aquilo que nos chamou a atenção na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. O Espírito Emmanuel vai dizer: por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Por termos louvado ou louvarmos a Jesus, a Deus, o Evangelho nos templos religiosos, na casa espírita, nas igrejas, por louvá-lo nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas, e menoscabá-lo, ou seja, desprezá-lo nas ruas, é que nós temos naufragado 1000 vezes em nossas existências por nossa própria culpa. Portanto, conclui ele dizendo, todos os lugares devem ser consagrados ao serviço divino. E o Evangelho de Jesus,
somente terá o verdadeiro sentido em nossas vidas e para nós todos quando ele começar a ser vivenciado, quando ele começar a ser vivido no nosso dia a dia, em todas as nossas situações. Estou dando uma olhadinha no tempo aqui, estamos com 20 horas e 50 minutos, então agora nós já vamos nos preparar para as nossas reflexões. E para nós encerrarmos as reflexões da noite, que nos falam de evangelho, da mensagem sublime e da vivência dessa mensagem, nós gostaríamos de relembrar um personagem que nós temos profundo respeito, profunda admiração e profunda estima por esse personagem. Ele nasceu no estado de Minas Gerais, no dia 1º de maio do ano de 1880. Na cidade de Sacramento. Pronto, agora nós já sabemos, né, de quem nós estamos falando. Nós nos referimos ao nobre espírito Eurípides Barçanufo. Ele retornou ao plano espiritual no dia 1º de novembro de 1918, com apenas 38 anos de idade. E se nós formos lembrar, 1918 foi um período muito difícil para o mundo, porque o mundo vivia a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 19, mas foi também em 1918 que o mundo todo foi assolado por uma das mais terríveis pandemias que o mundo conheceu até hoje, que foi a gripe espanhola. E então, no dia 1º de novembro de 1918, com apenas 38 anos de idade, retorna ao plano espiritual Eurípides Barçanufo, que ficou conhecido aqui entre nós como o apóstolo da mediunidade, ou o apóstolo da caridade, por todas as atividades desenvolvidas em prol das pessoas necessitadas. Nós gostaríamos de lembrar um momento da vida de Eurípides Barçanufo, que a nós sempre nos comoveu muito. E não obstante nós já termos visto e revisto essa lição centenas de vezes, todas as vezes que nós temos contato com ela, nós nos emocionamos pela beleza do fato, do acontecimento, e em especial pela lição que é proporcionada a nós. Hilário Silva, Espírito Hilário Silva, numa obra intitulada A Vida Escreve, psicografia de Francisco Cândido Xavier e também pelo médium Valdo Vieira. Tem um capítulo que é intitulado A Visão de Eurípides. Nós gostaríamos somente de fazer um rápido registro com relação a Eurípides Barçanufo. Ele ficou conhecido pelos seus desdobramentos, pelos fenômenos da bicorporação ou bicorporeidade. Ocorre quando o ser, a pessoa está ali e de repente ela para e fica num estado estático e o seu espírito desdobra-se e vai em outro lugar para realizar alguma atividade. Então nós temos vários casos famosos na história desses fenômenos de bicorporeidade ou de bilocação. Antônio de Pádua, Afonso de Liguori, são casos muito famosos e conhecidos, né? Mas Eurípides Barçanufo também tinha esses fenômenos. E ele, então, como professor, como educador emérito que ele era, ele estava sempre no contato ali, ensinando os seus alunos, sempre com muito carinho, com muita dedicação, e de vez em quando ele estava ali escrevendo no quadro negro, e de repente ele parava, ficava quietinho, ficava estático. Vejam que beleza, os alunos, e naquele tempo os alunos chamavam os professores de mestre, porque tinham respeito, porque tinham consideração, porque tinham admiração, eram mestres, eram educadores, eles tinham um profundo respeito pelos mestres, pelos professores, e eles, conhecendo em especial Eurípides Barçanufo, eles sabiam que quando ele ficava nesses estados, ele estava ali em corpo, mas o seu espírito já não estava mais ali, pois provavelmente ele estaria atendendo
algum necessitado, algum doente, alguma enfermidade, ou realizando algum parto, alguma parturiente estava lá para trazer à luz um novo ser, e ele então, desdobrado, ia até esses lugares e fazia atendimentos, fazia partos, e os alunos, em profundo sinal de respeito e entendendo essas situações, ficavam quietinhos e diziam: o professor Eurípides já não está mais aqui, deve estar fazendo um atendimento, deve estar fazendo um parto, mantenhamos-nos todos em silêncio. E assim permaneciam. Passavam os minutos e daqui a pouco ele retornava e continuava novamente a sua aula a escrever no quadro negro. Esse era Eurípides Barçanufo. Mas vai registrar então o espírito Hilário Silva, em A Vida Escreve, que Eurípides Barçanufo, trabalhador abnegado do Cristo, certa noite repousava, e o seu corpo físico descansava, e quando acontece isso, como acontece com todos nós também, há esse fenômeno também natural de desprendimento. Então ele viu-se desprendido da estrutura orgânica do seu corpo e viu que estava sendo elevado nos ares, às alturas. Então ele via que existiam mãos invisíveis e intangíveis que estavam carregando-no, alçando-o às alturas. E ele percebia que subia, subia, subia incessantemente. E de repente ele percebeu que ele estava num determinado local que ele não conhecia, mas que ele ficou deslumbrado com aquele novo ambiente que ele se encontrava. Ele tinha certeza, ele tinha convicção que ele estava num local de grande elevação moral e espiritual. O aspecto era muito agradável, ele podia ouvir uma melodia no ar, a brisa espalhava suave perfume de flores silvestres e ele ficou maravilhado com a vegetação, com as árvores grandiosas, com a harmonia, com o matiz, com as cores, tudo aquilo deixou-o maravilhado. Ele ficou alguns instantes ali contemplando aquelas belezas da natureza. Mas em determinado momento, os seus olhos perceberam que lá longe, lá à distância, estava um homem sentado, e pelo que ele pôde perceber, aquele homem estava num estado de meditação. E aquele homem estava envolvido por uma sublime luz. E quando ele percebeu, então, aquele homem, ele parece que se sentiu magnetizado por aquele desconhecido e foi naturalmente ao seu encontro. E foi chegando perto, e ele começou a perceber que quanto mais perto ele chegava, ia aumentando uma emoção indizível, ia tomando conta dele, até que chegou determinado momento, ele não pôde avançar mais. Ele estava ali como que paralisado. Algo dizia no seu íntimo, ele não poderia avançar mais. Ele para então, e agora ele pode olhar mais perto, estava apenas a alguns metros daquele homem desconhecido envolvido em sublime luz, e ele percebeu com muito deslumbramento, com muita alegria, júbilo e uma emoção indizível que ele estava na presença de Jesus. Baixou a cabeça, constrangido pela honra inesperada daquele momento, e ficou em silêncio, incapaz de voltar ou de seguir à frente. Naquele momento, ele recordou automaticamente em sua tela mental as sublimes lições do mestre Galileu. Ele lembrou-se dos templos do mundo, das homenagens prestadas ao Senhor na literatura, nas artes, e a mensagem dele como a ecoar para todos os homens há mais de 20 séculos. Ofuscado pela beleza do momento, ele começou a chorar. Quem de nós não se emocionaria, não ia chorar naquele momento? As lágrimas começaram a banhar o seu rosto, e quando ele adquiriu coragem, ele levantou os olhos humildes e ousou fazer uma pergunta. Olhou para Jesus, e ele percebeu naquele momento que o mestre também estava chorando. Então ele foi tomado então de um profundo sofrimento,
ao ver o mestre, ao ver o pranto, e desejou fazer algo que pudesse reconfortar o divino amigo, o celeste emissário. Ele queria afagar as suas mãos, beijá-las num gesto de extremo carinho, beijar os seus pés, mas ele estava como que chumbado ao solo, sem forças para dar nenhum passo à frente. Ele pensou, no entanto, que os responsáveis por aquelas lágrimas do Senhor fossem as criaturas que até hoje lhe atiram incompreensões, que agem com sarcasmo, ignorando os seus sublimes ensinamentos. E nessa linha de pensamento, ele não se conteve. Abriu a boca suplicante e perguntou: Senhor, por que tu choras? O interpelado nada respondeu. Desejando certificar-se de que estava sendo ouvido, de que estava sendo escutado, ele então perguntou novamente: Senhor, por acaso o Senhor está chorando pelos descrentes do mundo? Por aqueles que não te conhecem, Senhor, e aqueles que descreem ou são descrentes de tudo, Senhor? É por eles que o Senhor está chorando? E naquele momento o mestre levantou o olhar, olhou-o demoradamente e com voz compassiva e doce, ele jamais esqueceria, porque ficou guardado no íntimo, no imo do seu coração, a resposta que ele recebeu de Jesus. Não, meu filho, eu não sofro, eu não estou chorando pelos descrentes do mundo, aos quais nós devemos sempre amar. Mas eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas que não o praticam. Resposta de Jesus a Eurípides Barçanufo: eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Diante dessa resposta, Eurípides não soube responder o que acontecia consigo, mas ele percebeu que automaticamente ele era puxado de volta para a sua casa, para o seu quarto, e acordou no meio da noite com aquela mensagem, com aqueles dizeres ainda ressoando na sua mente e no seu coração. Não foi possível mais conciliar o sono. Ele ficou acordado, meditando e refletindo, até que o dia amanheceu. E a partir daquele novo dia, sem comunicar nada a ninguém, essa revelação divina que ele teve, ele vibrava na consciência, no coração, ele entregou-se de toda a sua vida, de toda a sua alma, como professor que era, aos labores da educação. Dedicou-se aos seus labores na farmácia, nos remédios que ele manipulava, que ele fazia, nos atendimentos a todos os doentes, a todos os necessitados, e a sua vida, a partir daquele momento, teve um só direcionamento: foi atuar em favor das criaturas, das crianças, das parturientes, dos sofredores, dos alunos, e ele fez isso até o fim dos seus dias. Essa mensagem é por demais emocionante para todos nós. Então, quando nós falamos em Evangelho e vida, nós só vamos relembrar, para encerrar, os ensinamentos que nos foram apresentados pelo nobre espírito de Alcione. O Evangelho de Jesus precisa ser conhecido. O Evangelho precisa ser meditado, reflexionado. O Evangelho precisa ser sentido, mas, acima de tudo, o Evangelho de Jesus precisa ser vivido, vivenciado, e nós só encontraremos a sublimidade na nossa existência quando nós começarmos a viver o Evangelho de Jesus. Evangelho e vida. Nós agradecemos mais uma vez ao Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Cianorte, aos queridos amigos Esther e Aelito, a todos os trabalhadores, a todos os frequentadores e a todos aqueles que nos acompanham nesse momento, rogando a Deus, rogando a Jesus, rogando a espiritualidade amiga que nos envolvam a todos
em muita luz e em muita paz. Evangelho e vida em nossas vidas. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Nós é que sentimos a emoção que você transmitiu emocionalmente. Você se emocionou e nos emocionou também. A nossa gratidão, Vitor, sempre pelo carinho, por sempre estar nos atendendo e divulgando essa doutrina tão maravilhosa, com esse jeito tão especial que você tem. Muito obrigada. Obrigado, queridos amigos. Muito obrigado. Agora eu vou convidar a todos para que nós possamos fazer a nossa oração para terminar a nossa live de hoje. Então, elevando mais uma vez os nossos pensamentos, nós pedimos ao nosso Mestre, querido e amado Jesus, amigo incondicional de todas as horas, Mestre dos Mestres, nós rogamos a Ti o amparo para todos os nossos irmãos em humanidade. Pedimos através de Ti o auxílio do nosso Pai para aqueles que estão retornando para a pátria espiritual e aos que se encontram nos hospitais, passando por momentos de sofrimento, que eles recebam a sua paz, a sua luz, para acalmar os seus corações e aceitar a vontade do nosso Pai. Pai amado, sabemos que nada que nos acontece é por acaso, e assim, certos do seu amor para com todos os seus filhos, nós pedimos a proteção do nosso Mestre e dos bons espíritos para todos nós. Que o seu amor possa chegar a todos os lares aqui representados nesta noite. Ao lar do nosso amigo Vitor, de todos os nossos irmãos e trabalhadores da nossa casa. E também, Pai, pedimos a proteção para a nossa casa de oração. Senhor, sabemos da tua bondade e pedimos que alivie o coração de todos nós e que aceitemos, Pai, esse momento em que estamos passando com resignação e com amor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado, Mestre Jesus. Irmãos, trabalhadores da seara espírita, que possamos estar sempre unidos e prontos para trabalhar em seu nome. Que assim seja. Muito obrigada a todos que estiveram presentes nesta noite. Muito obrigada aos internautas, aos trabalhadores da nossa casa e principalmente a nossa vida. Esperamos em breve estarmos presencialmente nos abraçando. As graças e bênçãos de Deus. Muito obrigado. Receba o nosso abraço, leve o nosso abraço a Jeane, a Lívia, aos filhos, né? E a todos os nossos amigos aí de Maringá. Obrigado. Gratidão, Vitor. Boa noite a todos. Encerramos a nossa live. Boa noite.